está relacionado ao propósito, ao estilo de vida, à saúde, né? O que a gente quer para a nossa vida, é vocês pararem um pouquinho para pensar qual é o propósito, né? O que eu quero, como é que eu quero viver, como é que eu estou vivendo hoje e como é que eu quero envelhecer, né? Porque quando a gente olha para os dados da Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma expectativa de vida crescente, né? Então nós temos aí, hoje, a cada 100 homens, 34 homens chegam acima de 80 anos. Para os nossos filhos que nasceram entre 2000 e 2005, para cada 100 homens, mais de 70 terão acima de 80 anos. Então, isso é uma inversão da pirâmide, onde a gente tem esse crescimento da população acima de 60 anos, mais de 200%, e isso é um dado que a Organização Mundial de Saúde coloca como preocupação. Por quê? Como é que essas pessoas vão envelhecer? Como é que as pessoas vão chegar aos 80, aos 60 anos? Então, a pergunta que eu faço hoje para vocês é: como é que vocês querem envelhecer? Como que vocês estão construindo esse envelhecimento, né? Porque o que você faz hoje é que vai dizer e que vai resultar no como você vai viver e vai chegar aos 60 e aos 80. O que nós temos aí no nosso dia a dia são vários fatores que levam ao envelhecimento, ou mais rápido ou mais controlado, porque evitar o envelhecimento não podemos, né? Isso é algo da natureza, todo mundo vai envelhecer. Então nós temos aí o que a Paloma acabou de falar, a oxidação. Respirou, oxidou, há perdas, ao envelhecimento, a perda de colágeno, é um envelhecimento geral, né? E quais são os fatores que levam a esse envelhecimento? É o que você come, a atividade física que você faz ou que você não faz, é a poluição, a exposição solar. Então, vários fatores que faz, desde uma maçã, que a gente chama aí o aspecto maçã, o fator, o efeito maçã, também acontece na nossa pele, né? É uma perda de tecido e perda de funções, né? E o que vai fazer com que você chegue com qualidade de vida? Foi feita uma pesquisa com a população da América Latina e foi feita a seguinte pergunta: qual é a sua maior preocupação de saúde? 82% respondeu o seguinte: a minha maior preocupação de saúde é envelhecer fazendo as atividades que eu faço hoje. Então, hoje eu quero andar de bicicleta, hoje eu quero ir no supermercado fazer minhas compras, hoje eu quero dirigir, eu quero chegar aos 80 da mesma forma. Eu não quero chegar aos 80 não perdendo a minha autonomia, né? Dependendo de alguém. Agora, isso só depende de você. Então, as suas escolhas, o que você faz hoje, é que vai determinar o que você vai conseguir fazer na sua idade, acima dos 60 e acima dos 80. Né? Então, é a alimentação, a escolha da alimentação, né? O balanço que você tem na alimentação, é todo o hábito que você constrói. E o hábito é construído dia a dia, com as escolhas diárias, né? Então, dentro desse contexto, nós temos aí uma vida muito agitada, uma rotina extremamente agitada, e muitas vezes a gente não consegue ter adequação nutricional, adequação de nutrientes necessária. Então, nós precisamos suplementar. O que é um suplemento? O suplemento alimentar é quando a gente não adquire via alimentação aqueles nutrientes e a gente precisa complementar através do suplemento alimentar. Então, esse suplemento, ele pode ser de proteínas, de vitaminas, de minerais, ou mesmo de cafeína, de outras substâncias, mas com a finalidade de fazer uma adequação nutricional, para que você tenha um consumo adequado desses nutrientes. Então, dentro disso, nós temos a recomendação da Organização Mundial de Saúde para a suplementação com proteínas. Qual a recomendação hoje para o indivíduo adulto acima de 19 anos? 75 gramas de proteína. Gente, 75 gramas de proteína não são 75 gramas de peito de frango.
O peito de frango, ele tem proteína, o peito de frango, ele tem água, ele tem carboidrato, ele tem gordura, mesmo que seja pouca. Então, a gente tem que diferenciar o que é a proteína e o que é uma carne, o que é um ovo, né? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, não há nenhum problema de um indivíduo saudável consumir 75 gramas de proteína. Então, se eu consumo 12 de colágeno mais 2,5 gramas de colágeno, eu vou ter 14,5. Está muito longe dos 75 gramas. Eu posso ainda tomar leite, eu posso comer ovo, eu posso comer carne, eu posso comer peixe, enfim, outras fontes de proteína, o feijão, outras leguminosas. Então, nós temos aí a ingestão de outras fontes proteicas, além da suplementação. A suplementação vem para complementar. Agora, se alguém me faz uma pergunta, Georgia, se eu faço atividade física, é 75 gramas? Geralmente, o praticante de atividade física de moderada para intensa, ou mesmo o atleta, ele tem uma necessidade de fazer uma ingestão proteica acima dos 75. Geralmente, a gente faz uma recomendação de 1,2 gramas por quilo de peso corporal. Então, o indivíduo que tem 70 quilos de peso, ele vai consumir em torno de 84 gramas de proteína. Pode consumir até 84 e deve, né? Na verdade, a recomendação seria essa, para que ele não tenha perda de massa magra, né? De músculo, basicamente. Né? Então, as necessidades, elas vão mudando ao longo da vida. Quanto mais vai passando, principalmente após os 40 anos, começa a perda dos tecidos, a perda e a necessidade de você fazer essa suplementação, que é exatamente o que está mostrando aí na apresentação. Quando a gente não fala suplementação, essa perda é maior, nós não conseguimos fazer a ingestão adequada e começa a ficar mais expressiva essa perda. Né? Então, daí a importância da suplementação alimentar proteica, de proteínas, né? Ou mesmo de vitaminas e minerais. A porção de proteína também tem que ser fracionada. Não deve consumir os 75 gramas de uma vez. Então, você pode consumir de manhã, né? Você pode comer em jejum, depois no meio da manhã ou no meio da tarde, novamente, você consome e você vai fracionando para que o organismo consiga absorver a quantidade adequada de proteína. Agora vamos falar de uma proteína extremamente específica e uma proteína única, eu chamo de proteína única, que é o colágeno. O colágeno hidrolisado, ele tem uma função em vários tecidos do nosso corpo. Né? Então, nós temos, de toda a proteína do nosso corpo, nós temos 30% de colágeno. Então, muita gente fala assim, nossa, mas é de colágeno? Não é de hemoglobina que está no sangue? Não. A proteína mais abundante no nosso corpo é o colágeno. E qual é a função do colágeno no nosso corpo? É a função de amortecimento. Então, eu tenho nas juntas colágeno, na cartilagem, nas juntas, para aguentar o peso do nosso corpo. Eu tenho também para fazer a flexibilidade, a resistência no ombro, nos quadris. Então, nós temos, até nos vasos sanguíneos, nós temos colágeno para dar flexibilidade, elasticidade, resistência. O que aguenta a pressão sanguínea é exatamente o colágeno dos vasos sanguíneos, ou mesmo do músculo, né? Que nós temos aí 6% de colágeno. Até a massa óssea, na parte orgânica dela, 20% é colágeno. Então, nós temos nos ligamentos colágeno, 85% é colágeno. Na pele, 75% da pele é colágeno. Nós temos nos tendões, nós temos nas cartilagens, 70% é colágeno. Na massa muscular, na massa óssea, nos vasos sanguíneos. Então, nós temos colágeno em vários tecidos que são ricos naturalmente com colágeno. Então, com esse processo natural de respirar, oxidar, e não só respirar, né, gente? Na verdade, o nosso estilo de vida, a maneira como a gente vive, está perdendo colágeno, eu tenho que repor esse colágeno via suplementação. Até para vocês saberem, né? Mas, Jorge, por que eu não posso ingerir isso via alimentação? Nós fizemos uma pesquisa através dos dados do IBGE, que é uma pesquisa orçamentária familiar que mostra o consumo de alimentos da população brasileira. A gente pegar a dieta do brasileiro, né, padrão, o pão com manteiga, a carne com arroz e feijão. Sabe quanto tem de colágeno por dia?
Vocês não vão acreditar. Menos de 2 gramas por dia. Então, a gente não consome colágeno via alimentação. A gente precisa suplementar para repor esse colágeno naturalmente presente nos nossos diferentes tecidos que eu mencionei agora há pouco. Cartilagem, tendões, ligamentos, vasos sanguíneos, músculos, pele e aí por diante. Né? Então, o que eu gostaria que vocês lembrassem é que nós perdemos colágeno e para que isso haja um balanço entre perda e ganho, eu preciso fazer a suplementação porque eu não consigo adquirir isso via alimentação regular. Bom, agora quando nós falamos que o colágeno ele é uma proteína específica, eu vou falar o porquê que ele é específica. Tá? Por que ele tem que outras proteínas não têm? Né? Então, o colágeno, ele é uma proteína que tem um aminoácido, tem diferentes tipos de colágeno para diferentes tecidos, né? Então, eu tenho na derme, na pele, que é a derme, ele tem a resistência, ele tem a função de tração, a função de elasticidade, como eu tenho que é o tipo 1. E o tipo 2 é das articulações, das cartilagens, das juntas, que tem outra função de amortecimento. Então, cada tecido do nosso corpo tem um tipo de colágeno com uma função específica. Então, isso é importante. A outra questão é o que ele tem único que outras proteínas não têm. Né? Então, nós temos um aminoácido no colágeno que só o colágeno tem. E eu vou falar o nome desse aminoácido, depois vocês esquecem dele, tá, gente? Mas é só para vocês saberem que tem esse aminoácido. O aminoácido específico chama hidroxiprolina. Agora pode esquecer, só resta importante vocês saberem que esse aminoácido, ele é único. A caseína não tem, a proteína de soro de leite não tem, a soja não tem, nenhuma outra proteína tem. E isso faz com que o colágeno seja uma proteína de rápida absorção. Absorve rápido e absorve praticamente tudo que você consome. Então, se você consome 10 gramas de colágeno, você vai absorver 9,9 gramas. E em 15 minutos você já tem o colágeno no sangue. Então, eu bebo colágeno agora, em 15 minutos eu já tenho o pico de absorção no sangue. Por quê? Porque ele é uma proteína de rápida absorção e alta absorção, que a gente chama de biodisponibilidade. Então, isso faz com que o colágeno seja uma proteína muito específica, né? Então, agora, a gente falando um pouquinho dessas outras proteínas e também do colágeno, a gente vê o porquê que o colágeno ele é tão diferente. Porque ele é rico no nosso corpo, porque ele tem um aminoácido específico, porque ele tem rápida absorção, porque ele tem rápida e alta absorção, além de rápida, alta absorção, ok? Então agora eu vou falar para vocês que as diferentes funções, como eu falei, cada tecido tem a sua função e tem um tipo de colágeno, ele tem necessidades diferentes para cada tecido, certo? Então nós temos um colágeno específico. Né? Nós temos um colágeno específico. O colágeno específico para a pele é o que nós chamamos de verisol. É um peptídeo bioativo de colágeno. Né? Então, esse slide eu já falei, que é da hidroxiprolina, tá, Mariana? Então, eu já estou lá no verisol, tá? Pode passar esses e a gente vai lá para o verisol. Então, o verisol, todos esses eu já falei, da absorção de 15 minutos, tá? Que ele tem alta absorção, tem rápida absorção e alta absorção, né? E que ele está atuando aí nesse equilíbrio entre perda e ganho para a gente ter um balanço. E todo esse desgaste que nós temos é devido a não repor o colágeno. Então, se você tem um desgaste, você tem que estar repondo. Deixa eu falar desse slide aqui. Deixa eu falar desse antes de passar para o verisol, tá? Esse slide, gente, que vocês estão vendo, ele fala de um benefício do colágeno hidrolisado, que ele é muito comum à maioria das proteínas, porém ele tem uma vantagem frente a outras proteínas, que é o efeito da saciedade. O que é a saciedade? Mata a fome. Então, entre um almoço, entre o café da manhã e o almoço, ou entre o almoço e o jantar, eu tenho uma refeição intermediária. Eu posso aí estar tomando colágeno,
né? Nesse momento que eu tomo colágeno, eu tenho um efeito de saciedade, é liberado alguns hormônios que me dão saciedade, e com isso, na próxima refeição, eu não faço um consumo, eu faço um consumo menor de alimentos. Né? Então, no próximo slide, também é mostrado que quando você compara o colágeno com outras proteínas nesse gráfico, ele mostra, anterior a esse do Verisol, das outras proteínas, ele mostra o seguinte, que o colágeno, ele tem uma ingestão de menos de 25% na próxima refeição de alimentos. Então, eu consumo colágeno no meio da tarde, tá? No meio da tarde. Quando for no jantar, eu vou comer menos 25% de comida que eu comeria. É como se fosse 1/4 do meu prato. Então, se eu vou comer um prato, se eu tomo colágeno no meio da tarde, eu vou comer, simplesmente, eu vou deixar 1/4 do meu prato vazio, vou comer menos, 25%. Então, isso significa que você tem uma menor ingestão calórica e isso ajuda você a controlar a fome e o controle do seu peso. Tá? Então, isso é um efeito melhor do colágeno frente à soja, ao whey, à caseína, outras proteínas. Tá? Bom, então agora, finalmente, vamos falar do colágeno específico para a pele, que é o Verisol. É o que nós chamamos de peptídeo bioativo de colágeno. Por que é bioativo? Porque tem uma atividade específica na pele. Esse colágeno específico da pele é o que nós chamamos do Verisol. É um colágeno hidrolisado Verisol, específico para a pele. Ele tem uma ação específica, pode passar o slide, onde nós temos aí todo o processo natural, fisiológico do envelhecimento, que a gente já falou, que pode ser muito relacionado com o estilo de vida que você tem hoje, com o que você come, com o que você vive, com o nível de estresse que você tem. E aí a gente tem que observar muito bem aonde que naturalmente eu encontro colágeno. Vamos olhar essa figura da pele, gente. Essa figura da pele, ela mostra uma fibra de colágeno, tá vendo aí? Imagine uma laje, tá? A nossa pele é uma laje, né? E eu tenho os pilares para segurar a laje da casa. O pilar azul é a elastina, o pilar cinza é o colágeno. Se eu tenho perda de colágeno e elastina, o que acontece? Esse pilar vai ficar todo torcido ou vai ficar meio quebrado. O que acontece com a minha laje? Ela vai desmoronando. Isso são as ondas, as curvas, que nada mais é que as rugas, que a celulite. Eu tenho uma falta de sustentação da minha pele, porque os pilares estão fracos, enfraquecidos. Tá? Então, olhando essa figura, vocês observem que o que segura a pele é o colágeno e elastina. Então, esse estudo científico, que foi publicado numa revista internacional, foi feito com 114 mulheres de 45 a 65 anos, consumindo 2,5 gramas de Verisol por 8 semanas. Todos os dias elas consumiam por 8 semanas. O que foi observado, gente, de resultado? Um resultado muito interessante foi observado, foi medido por computador, todas as rugas, essas ondulações da pele por perda de colágeno, e foi observado uma redução de 32% das rugas. É bastante significativo. Então, nós temos a mesma mulher no tempo zero, sem tratamento, e após 8 semanas, 32% de redução. Agora eu falo para vocês o seguinte, e aquele grupo, que a gente chama de grupo controle ou placebo, que não tomou nada? O que aconteceu com esse grupo? O que aconteceu, gente? Envelheceu. Então, a diferença entre esse grupo que envelheceu e o grupo que não envelheceu, que tomou o Verisol, é de quase 50% no volume de rugas. Então, nós temos um efeito muito expressivo, visível, a olho nu, quando faz o tratamento de 8 semanas. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E depois das 8 semanas, o que eu faço? Você pode continuar tomando, ou você pode parar por 4 semanas, dar um intervalinho, que o efeito vai se manter. Aí você volta depois de 4 semanas novamente, porque senão você vai perder todo o efeito. Tá?
tá? Precisa do efeito ser mantido uma ingestão contínua, tá? Apenas 4 semanas de intervalo depois que você fizer um tratamento de 8 semanas. Ok, gente? Então tá claro isso? Nós temos uma redução de rugas. O que mais que nós temos com o efeito da ingestão do Verisol? Nós temos a comparação entre 2,5 gramas e 5 gramas e não há diferença. Então, para que eu vou consumir 5 gramas se 2,5 já dá efeito? Eu tenho um aumento de 10% da elasticidade da pele. Então, um efeito significativo entre o grupo controle e também o mesmo indivíduo no tempo zero e depois de 8 semanas. 10% de aumento de elastina. Além disso, próximo slide, por favor. O que nós observamos? Foi feita uma biópsia. Então, pegou um pedacinho da pele, tirou esse pedacinho e mediu. Lembra daquela figura da pele, gente? O que segura, o que dá sustentação para a pele? Lembra o que eu falei? É o colágeno e a elastina, que são os pilares da pele, que sustenta a pele. Se você não tiver o colágeno e a elastina, a laje despenca. A pele despenca. Então, nós tivemos, com 8 semanas de tratamento com o Verisol, um aumento de 65% de colágeno e 18% de elastina. Então, significa que os pilares ficaram mais fortes e a pele ficou mais suspensa, mais firme, com isso a pele ficou mais lisa. Por isso que nós tivemos uma redução de 32% de rugas. Ok até aqui? Tudo certo? Então, nós temos 65% de redução, de aumento de colágeno, 10% de aumento de elasticidade, 18% de aumento de elastina e nós temos ainda uma diminuição de rugas de 32%. O Verisol, que é um colágeno específico para a pele, é uma tecnologia alemã, patenteada, exclusiva. Tá? Ele não é alergênico, ele não tem glúten, não tem lactose. Então é pura proteína atuando na saúde da pele. 2,5 gramas por 8 semanas, você tem um estímulo da célula da pele para produzir mais colágeno, mais elastina, que são os pilares da laje, que segura e sustenta a pele, e com isso você tem todos esses efeitos. Ok, gente, eu acho que esse efeito, a mesma coisa que nós observamos na pele, nós observamos na celulite. O que é a celulite? A celulite é um processo de excesso de gordura inflamatório, porém você tem uma perda da estrutura, também tem ondulações. É um efeito quase que físico. Certo? Então também tem as hastes de colágeno e elastina. Quando você tem a celulite grau 1 e grau 2, que não é aquela super severa, você fazendo uma ingestão de 2,5 gramas de Verisol por 6 meses, prestem atenção aqui, gente, não é 8 semanas, 6 meses, nós tivemos um resultado de melhora de celulite de 11%, que é esse resultado que está aí. Tá? Nós temos aí um efeito positivo. Pode passar esse gráfico, que tem uma redução de 9,5 de acordo com o score. Depois nós temos uma redução de 8 pela avaliação de computador. E a formação de colágeno aumentou em 11%, que é isso que eu acabei de falar para vocês, que é esse gráfico que tem amarelinho. Quanto mais amarelo, maior a formação de colágeno. Então eu tenho o colágeno como o pilar da minha laje, que sustenta a minha pele. E com isso eu tenho a pele mais firme, porque eu tenho uma produção de colágeno pela célula da pele. É por isso que a pele fica com menos ruga e menos celulite. Faz sentido ou não faz, gente? É um efeito físico, tá? É um efeito físico. Então, vamos lá agora falar um pouquinho do efeito na unha. Pode passar esses slides, tá, Mariana? Que nós já falamos o conceito central. E agora vamos falar do efeito, da unha pode deixar. O efeito do Verisol na unha. Então, são 2,5 gramas de Verisol por 8 semanas também. E nós observamos o quê? Nós observamos um fortalecimento da unha,
Observamos, em 4 semanas já observamos um efeito, hein? Em 4 semanas. Ela fortalece e ela cresce mais rápido. Agora eu pergunto para vocês, o que tem a ver a unha com a pele? A unha é queratina, só que embaixo da unha é pele. Embaixo da unha é pele. Se a pele não tiver nutrida, ela não faz a nutrição da unha para que ela cresça mais rápido, para que ela fique mais forte, para que não tenha aquelas lascas, para que não tenha aquelas listas brancas, né? Então, tudo isso foi avaliado pelos médicos dermatologistas nesse estudo, que é um estudo também publicado numa revista internacional. Tá? Então, nós temos efeito de fortalecimento e efeito de crescimento e no aspecto geral da unha. Então, um colágeno hidrolisado, gente, ele atua, o Verisol, ele atua na célula da pele, que chama fibroblasto, e faz toda essa produção de colágeno elastina para sustentar a pele. Ele é absorvido como toda proteína, é absorvido 90% na forma de aminoácidos livres e 10% na forma de peptídeos. Agora, é importante vocês saberem o seguinte, não é só os peptídeos que têm ação. Quando a gente consome o Verisol, é a mistura dos peptídeos com o aminoácido que tem o efeito. Então, é esse pool que tem o efeito na síntese, na produção de mais colágeno e mais elastina da pele. Ok, gente? Bom, então, conclusão, o que nós temos? Pode passar esse slide como conclusão. Nós temos colágeno hidrolisado. Colágeno hidrolisado, que eu falei lá no começo, ele está repondo o colágeno de todos os tecidos naturalmente ricos em colágeno. Os tendões, os ligamentos, os vasos sanguíneos, os músculos, a pele, as cartilagens. Aonde está precisando, devido ao seu estilo de vida, você tem perda de colágeno, o colágeno hidrolisado vai lá e repõe. Agora, se eu quero falar de saúde da pele, específico para ruga, para celulite, para elasticidade, eu vou no Verisol, que é um peptídeo bioativo que tem uma atividade biológica na pele. Ok? E aí eu consumo 2,5 gramas. Agora eu vou falar um pouco para vocês de outros nutrientes que podem ajudar na saúde do cabelo e das unhas. Como, por exemplo, a coenzima Q10 e a biotina. Então, nós temos a coenzima Q10 e a biotina. A biotina tem um aspecto importante, tá? No cabelo, na saúde do cabelo. Ela age na saúde do cabelo, pode passar. E a coenzima Q10, ela tem uma ação nas unhas e na pele. Lembra o seguinte, couro cabeludo, gente, é pele. E baixo da unha é pele, tá? Então, as duas, elas têm função na pele. Tanto a biotina como a coenzima Q10. Elas agem inibindo a oxidação, inibindo a perda de colágeno, inibindo o envelhecimento. Elas agem de forma que elas, uma com a outra, tem um efeito mais forte para inibir essa oxidação. Além da coenzima Q10 e da biotina, pode passar, vamos lá, pode passar a coenzima Q10, tá? A mensagem principal que eu quero que vocês peguem é essa. E aí nós vamos para a vitamina C. A vitamina C é aquela mais fantástica, gente. Eu amo a vitamina C. Tá? Porque a vitamina C, ela faz a formação do colágeno dentro do seu corpo. É a síntese do colágeno dentro do corpo. Ela atua para também evitar a oxidação. Ela também ajuda no sistema imunológico, na resistência do seu organismo. A vitamina C é tudo de bom. Agora, eu vou falar para vocês o trio dinâmico. Porque só a vitamina C também não é o suficiente. A gente tem que fazer o trio dinâmico. Sabe qual é o trio dinâmico? É o A, E e selênio. Vitamina C, E e selênio. A vitamina E, junto com a vitamina C, tem uma ação power de antioxidante, de evitar a oxidação. E o selênio vem complementar e virar o trio dinâmico super mega, tá? Eu chamo que é o Power Plus, que é o vitamina C, vitamina E e selênio. Eu até dei um nome lá em Salvador, que eu não sei se o pessoal pegou,
Mas a minha irmã estava lá em Salvador, ela pegou, ela repetia isso no domingo. É o CC. O que é o CC? É o CE, vitamina C, vitamina E, com o SE de selênio. CC, vitamina C, E e selênio. Esse é o trio dinâmico para dar o efeito Power Plus de antioxidação. Evita a oxidação, evita a perda de colágeno na pele, ok? E por último, eu quero falar para vocês uma coisa do selênio muito interessante, tá? Antes da gente falar do zinco. Aonde que a gente encontra selênio, gente? A gente encontra selênio na castanha do Pará. Eu pergunto para vocês comem castanha do Pará todo dia? Ou será que é mais fácil a gente suplementar? Então, talvez via alimentação seja interessante para repor a quantidade de selênio. E aí vocês vão usar selênio, que é o SE, com o C, que é o C de vitamina C e o E de vitamina E. Então, lembre, CC, C de vitamina C, E de vitamina E e C de selênio. Ok? Esse é o trio dinâmico para evitar a oxidação da pele. Agora, por último, mas eu amo demais esse mineral, que é o zinco. O zinco, gente, é tudo de bom, tá? Olha, se fosse para eleger a vitamina mais Mega Blaster e o mineral mais Mega Blaster, a vitamina C seria a Mega Blaster e o mineral seria o zinco. Porque o zinco, ele é um mineral que ajuda na resistência do corpo, da resistência imunológica. Ele atua na saúde do cabelo, da pele, das unhas. Ele tem uma atuação antioxidante, que evita também a oxidação. Então, ele é um mineral muito importante, tá? As fontes de zinco são diversas, mas via suplementação você garante aquela ingestão, porque tá ali no rótulo a quantidade. Até para vocês observarem que nos rótulos, todos esses benefícios vão estar escritos no rótulo. Vocês vão conseguir ler os benefícios desses nutrientes no rótulo dos produtos aí. Então, busquem por essas informações. A outra coisa importante que eu gostaria de... meu tempo já passou, mas é a última frase, tá, Mariana? Mais uma frase que é o seguinte: consuma de manhã, tá? Pode consumir o colágeno de manhã, no meio do dia ou no meio da tarde. Um desses dois também pode ser consumido com a cápsula, tá? Então não há problema de consumir em diversos formatos, porque lembrem, o colágeno hidrolisado é um suplemento alimentar, ele não é um medicamento, ele não tem efeito acumulativo e por isso não há nenhuma preocupação em relação a isso. Gente, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais dos benefícios desses nutrientes e o mais importante é vocês associarem isso com o estilo de vida saudável, com a atividade física, com a redução do estresse, para que nós, cheguemos aos 60, aos 80 anos com muita qualidade de vida. Tá? Um abraço para vocês.